acima de tudo. Só que tá passando o som, hein? Acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, sempre reinará, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, dono ao teu lugar, e habita entre nós, ó Santo Deus. Peça essa noite que Ele possa vir habitar aqui entre nós. Oh Senhor, Tu és bem-vindo entre nós, Pai. Nós declaramos isso essa noite, que Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. Se faça presente, Pai, aqui em nosso meio, Deus. Tu és santo. Declare: Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Pega suas mãos ao céu nessa noite, declare isso. Tu és santo. Tu és santo. Tu és. Dê um brado de júbilo essa noite a Deus. Aleluia, se você pode aplaudir Glória a Deus. Deus. Ele já se faz presente neste lugar. Aleluia, se você está aqui é porque Ele morreu pela tua vida. Se você está aqui é porque Ele se entregou por amor a você e por amor a mim. Amém? Aleluia. As palmas assim. Agora
dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável. Agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, igual não há. Aleluia, te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Essa próxima canção aqui nós vamos falar sobre a graça. A graça é o favor imerecido. É o que nós não merecemos, mas Deus ele nos presenteou. Então que nós possamos a cada dia mais e mais pensar nessa graça que Deus derramou sobre nossas vidas. E não abusar da graça, porque um dia Ele voltará para nos buscar, amém? Quero ouvir suas palmas, hein? Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. O quê? Só pela tua graça. Como explicar a sua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia,
Vem o que sobre nós? Vem misericórdias novas sobre mim. Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a sua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com raiar de novo dia, tem misericórdias novas sobre mim. Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável eu vou, o nome disso é graça. Quero ouvir vocês, hein? Não é pelo firmado, o nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela sou, inabalável, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia! Que nós possamos estar sempre às margens do rio de Deus. Como cantamos agora, estamos firmados na graça. Estamos firmados em Jesus Cristo de Nazaré, pois Ele é a rocha, e nós devemos estar sempre firmados na rocha. Me dá teus conselhos, eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assenta os meus inimigos. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo
tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo nas estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, às margens dos seus rios esperarei. Aleluia. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens. Diga, meu endereço. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. não saio daqui, as margens do seu oh, oh, oh. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios prosperarei, prosperarei. Põe a mão no seu coração e tome posse dessa palavra. Prosperarei. Você vai prosperar no seu trabalho, você vai prosperar em todas as suas atitudes, você vai prosperar financeiramente. Declare isso sobre a sua vida. Prosperarei. Diga mais uma vez, meu endereço. Meu endereço é as margens dos seus rios prosperarei. Aleluia!
Glória a Deus. Estamos aguardando a sua volta, Jesus. Estamos ansiosos, Pai, para a sua volta. Por isso estamos, Deus, sempre mantendo nossas lamparinas acesas. Por isso estamos, Pai, sempre mantendo nosso espírito forte e matando a nossa carne a cada dia mais e mais. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você. Diga isso com todo o seu coração. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Vamos cantar do início, minhas lamparinas. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Diga! É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Faça morada em mim, Senhor. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Te exaltamos, Senhor. Te adoramos, Pai. Te exaltamos, Deus, na beleza da tua santidade.
assim. Declare, meu noivo. Pode morar. Tem fogo. Tem fogo Nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Adore, adore. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo, Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. tem fogo. Que era lindo assim. Meu noivo. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui, Senhor. Oh, oh, oh. Nós te adoramos, Pai, pois nós cremos que Tu és digno de todo louvor, toda adoração. Aqui está a Tua igreja está te esperando, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Cante isso. Que hoje ao Se você crê, cante com todo o seu coração. E que a terra diante da
Aleluia, levante as suas mãos e diga. E que a terra estremeça, que Jesus, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, aleluia. Que o leão da tribo de Judá estremeça toda a terra, toda a terra. Nós te adoramos, Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Explode nova vida! Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão! Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Só a igreja cante esse refrão. Que ruja e que a terra que ruja e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que a terra estremeça
Teu reino venha mover a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados. Só as palmas assim, ó. Se você quer, cante mais alto. Grande Deus, que os céus fechados que os céus fechados venham ser abertos nessa noite. Grande Deus. Digno de toda adoração. Yeshua, Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Declare. Yeshua, Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Adore o nome de Yeshua. Adore o nome de Yeshua. Oh, nós estamos te esperando, Senhor. Estamos te esperando como uma noiva apaixonada. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você.
Seu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Seu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. E faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Essa canção às vezes ela se torna um pouco difícil, que você pede para Ele te afastar daquilo que te faz pecar. Você pede a Ele para te afastar das coisas desse mundo. Mas o Evangelho é isso, amados. O Evangelho é um confronto. Você tem que pedir mesmo para Ele te afastar das coisas do mundo. Você tem que pedir mesmo para Ele te afastar das coisas que vão te fazer pecar. Porque só assim você vai se manter santo. Seu discernimento espiritual ficará apurado para você poder ouvir o que Deus quer falar contigo. Então essa noite, peça isso com propriedade. Peça isso com propriedade, que Ele possa te afastar do pecado. Que Ele possa afastar de você algumas vezes amizades, pessoas que te induzem ao pecado. Que Ele possa afastar de você aquela vontade de estar pecando. Isso é uma luta diária, amados. É a luta da carne contra o Espírito. Só que só vai vencer aquele que você alimentar mais. Então que você possa estar alimentando o seu espírito essa noite. Que você possa estar nutrindo o seu espírito. E assim pedindo a Ele para fazer como na primeira vez na sua vida. Para você sentir aquele primeiro arrepio. Para você sentir aquela primeira unção. Aquela vontade de estar na casa de Deus. Mas para isso você tem que abrir mão de muitas coisas. Para isso às vezes você tem que abrir mão daquele seu pecado de estimação, que você larga ele quando está dentro da igreja, mas quando você chega na sua casa ele está lá te esperando. Muitas das vezes você tem que se afastar de algumas amizades. Muitas das vezes você tem que parar de fazer algumas coisas que vão te afastar sempre da presença de Deus. Aí você pergunta: mas por que comigo? Porque eu não sinto nada, porque eu não consigo ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes a culpa é sua. Muitas das vezes a culpa é da sua prática, que você não consegue largar. Então se você está no Evangelho, você tem que ser confrontado. Você tem que ser confrontado para você pensar e largar aquele pecado que está de estimação em seu coração. Você largar as velhas práticas. E assim, você vai se transformar num odre novo.
E você vai poder receber o vinho novo. E assim Deus fará outra vez, como na primeira vez. Aleluia. Que nós possamos a cada dia mais e mais nos separar de tudo aquilo que nos leva para fora do caminho de Cristo. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Glória a Deus. Tu és adorado, Senhor, nesse lugar. Aplauda o Senhor, querido, nessa noite. Glorifica o nome dEle. Amém. Você pode tomar o seu assento. Diga para o teu irmão que está do teu lado, fala assim para ele, assim: Deus está fazendo outra vez. Fazendo novamente na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos aqui a central do anúncio. Quem é que está hoje? É a Jana. A Jana vai estar trazendo os anúncios para vocês. Como é de costume, vocês estão bem? Amém. Ele fez a pergunta que eu ia fazer, tá vendo? Ó, a gente está se copiando, hein? Boa noite, família Nova Vida. Primeiro anúncio, porque eu sempre esqueço. Cantina hoje, 2 mini pizzas com refrigerante por apenas R$5. Passem lá na cantina para abençoar. Nós temos também um sorteio de uma cesta de chocolate. Gente, esse sorteio a Marcinha resolveu fazer justamente para a gente ter verba para fazer o nosso congresso de mulheres de março, tá? Então vai ter palavra, louvor, cantina. Vai ser uma tarde muito boa aqui em nossa igreja. Então quem ainda não comprou a rifa, procura a Alcineia para tirar o seu número. Você pode pagar até o dia 10 de fevereiro, amém?
No dia 4 também vai ter um almoço lá na nossa igreja de São Mateus, tá? Esse almoço está custando apenas R$15. O Léo vai trazer aqui para a igreja, quem quiser comprar, quem quiser abençoar a nossa igreja em São Mateus. Então, procura o Léo na terça e na quinta para comprar o seu ingresso, amém? E o almoço vai ser sobrecoxa assada, arroz, feijão, farofa e salpicão. Tudo de bom, né, gente? Nossos cultos semanais, terça-feira, culto da família, às 19h30. Quarta-feira, nosso Bom Dia Espírito Santo, às 8 da manhã. Quinta-feira, nosso culto de oração, às 19h30, com a temporada Coisas da Vida. Vou chamar aqui o diácono, cadê ele? Diácono Giovanni, para falar um pouquinho sobre a EBD. Ele vai passar um videozinho para a gente. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer um convite todo especial a você que não está acostumado a ver a escola dominical. A escola dominical tem sido uma bênção para a minha vida, né? Eu tenho recebido isso como uma dádiva de Deus. Mais importante do que dar uma aula numa faculdade ou dar uma aula na escola pública, uma escola federal, para mim, estar aqui com os alunos da escola dominical é a coisa mais importante para a minha vida. E eu queria passar um videozinho para vocês, tá? Sobre a escola, a importância da escola bíblica dominical. Manda ver aí, DJ. Embora muitos julguem-na ultrapassada e desnecessária, a verdade é que as igrejas que têm fortalecido os trabalhos da EBD têm, em consequência, experimentado um fortalecimento doutrinário e um engajamento no serviço cristão muito maior que aquelas que abandonaram suas EBDs. Os períodos mais robustos da igreja foram aqueles em que as famílias tinham prazer e deleite no estudo da Bíblia e faziam dessa prática uma oportunidade para trazer pessoas a Cristo e discipulá-las. Elencamos aqui 10 razões para você frequentar a escola bíblica dominical. Primeira razão: domingo é o dia do Senhor e devemos nos deleitar em Deus. A secularização tem levado muitos crentes a fazerem uma agenda pessoal para se dedicar ao esporte e ao lazer no domingo, deixando de consagrar esse dia para adoração e descanso, conforme ensina as Escrituras. Segunda razão: comunhão entre irmãos. A escola dominical é um lugar de comunhão. Rever os irmãos em Cristo a cada manhã de domingo e repartir uns com os outros o pão espiritual da Palavra de Deus. Na EBD, a gente aprende a ouvir e a falar, a perguntar e a responder. Crianças, adolescentes e jovens que frequentam a EBD aprendem desde cedo a se socializarem e construírem amizades que levarão por toda a vida. Razão 3. Família caminhando unida. Na escola dominical, o ensino é oferecido de acordo com a faixa etária: infantis, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Cada uma com uma lição específica, preparada adequadamente para as necessidades daquela faixa etária. Não é maravilhoso que os pais possam ir com seus filhos à escola dominical, onde todos poderão estudar a palavra de Deus numa linguagem e ambiente adequados? Feliz é a família que caminha unida para a EBD. Razão 4. Disciplina. A escola dominical nos ajuda a desenvolver disciplina na vida espiritual. Ela nos estimula a ter hábitos espirituais saudáveis, orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, estudar a Bíblia com auxílio da revista da escola dominical e de outros materiais de apoio, como dicionários, comentários, enciclopédias, pesquisas na internet. O bom aluno, assim como o professor, prepara-se durante a semana para a aula do domingo, dedicando um tempo razoável do dia para estudar o tema proposto. Razão 5. Discipulado contínuo. Há quem diga que não precisa frequentar mais a EBD devido ser um crente veterano ou ter alguma graduação em teologia ou noutra área de conhecimento. Entretanto,
Quem pode dizer que já sabe de tudo? Quem será arrogante ao ponto de afirmar que já descobriu todos os mistérios de Deus ou que já domina completamente os assuntos da fé? Só paramos de aprender quando morremos. Enquanto há vida, há aprendizado. Ainda tem muito o que aprender de Deus e de sua palavra, pois a fonte é inesgotável. Razão 6. Interação no aprendizado. Há o culto de ensino na igreja, mas a escola dominical é o culto de instrução que propicia a interação entre o professor e os alunos. Os alunos podem perguntar, comentar, responder, ler textos bíblicos, apresentar trabalhos em equipe, participar de dinâmicas de grupo e envolver-se na aula para construir o ensino e o aprendizado junto com o professor. Razão 7. Crescimento intelectual e espiritual. A escola dominical é multidisciplinar. Nela aprendemos de tudo um pouco, sempre a partir do estudo da palavra de Deus. Nela também desenvolvemos o hábito de leitura, escrita e exposição oral. Até mesmo a timidez e a inibição para falar em público vão aos poucos dando lugar à coragem e intrepidez, tanto pela interação e conhecimento obtidos na EBD, como especialmente pelo auxílio do nosso grande professor, o Espírito Santo, que é capacitador. Razão 8. Preparo para o serviço. Todo bom obreiro, pastor, teólogo, escritor, missionário, compositor e líderes em geral foram ou são alunos da escola dominical. A EBD, com ensino contínuo e temas diversificados, tem contribuído para a formação de muitos obreiros valorosos para a obra de Deus. Por trás de um bom líder, há sempre uma dezena de bons professores da escola dominical que ajudaram a forjar o seu caráter cristão, moldando-o pelo ensino persistente das Escrituras Sagradas. Razão 9. O aprendizado da palavra de Deus visa a transformação de vida. Não estudamos a Bíblia apenas para aumentar o nosso conhecimento acerca das verdades eternas. Estudamo-la para sermos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. À medida que estudamos a Bíblia, ela nos sonda. Quanto mais nos aproximamos da Bíblia, mais nos distanciamos do pecado. Razão 10. Escola dominical é a maior escola do mundo. A EBD é a maior escola do mundo. Está presente em praticamente todas as nações. Tem milhões de alunos aplicados que estudam domingo após domingo na EBD. Quanto mais estudarmos a Bíblia, mais entendemos da sua importância para a vida. Ela é a palavra de Deus, viva e eficaz. E você, é um aluno da escola dominical? Se não, queremos convidá-lo a se tornar um. Apresentamos somente 10 razões, mas existem inúmeras razões e benefícios que a EBD proporciona. É na escola dominical que você poderá eficazmente adquirir uma fé mais robusta e madura e, assim, estar mais preparado e apto para desempenhar suas atividades no mundo em que vivemos e na obra de Deus. Lança aí o convite aí, o último videozinho rapidinho. Eu faço parte da maior escola do mundo. Nós queremos convidar você também, tá bem? E agora também nós temos a EBD dos juniores, né, de 6 a 11 anos. Podem trazer suas crianças, está sendo uma bênção. Eu estou tendo a oportunidade também, junto com meu esposo, de dar aulas, né, para essas crianças. E a gente aprende muito com eles. Vocês não têm noção o que está sendo para as nossas vidas estar com esses baixinhos aos domingos de manhã. Às 10 da manhã nós temos o nosso culto matinal e às 18 o culto de louvor e adoração, ao qual estamos fazendo parte, amém? Orem e participem de todas as programações da sua igreja. Obrigado. Eu queria que tem uns visitantes aqui hoje na igreja, né? E eu vou falar o nome, eu vou pedir que você fique de pé, tá bom? Só para a gente te conhecer. Rafael Reis.
Tá aí o Rafael? Sim, Rafael. Só um momento, tá, Rafael? Só aguarda um pouquinho. Pode ficar de pé. Graciele. Cadê a Graciele? Graziele, perdão. Larissa. Cadê a Larissa? Isso. Júlia e Sara. Vou pedir para a igreja aplaudir a Deus pela vida dos nossos visitantes. Se você estiver próximo aí, dá um abraço, aperto de mão, seja bem-vindo. Fale com os nossos visitantes. Vocês são muito bem-vindos. Pode se sentar, tá bom? Vocês estão na igreja de Nova Vida e Vila Rosali, o qual o presidente é o pastor Ney Teodoro, que hoje se encontra numa caravana lá em São João del Rei, em Minas, que é uma outra igreja de um pastor também, que surgiu daqui, que é o pastor Nilson. Eles estão lá levando a palavra de Deus, visitando algumas cidades, evangelizando, fazendo um trabalho lá. E nós estamos aqui também, continuando o nosso trabalho, mas eu queria que você sentisse à vontade. Se você já tem uma igreja, que mande um abraço, dá um beijo lá no seu líder, no seu pastor. Mas se você não tem um lar espiritual, sinta-se bem-vindo. Você encontrou um lugar que vai amar receber você e a sua família. Amém? Gente, eu tenho mais alguns anúncios aqui, mas é coisa bem rápida para não levar o seu tempo. Um deles é um anúncio que o pastor Ney pediu. E aí eu pedi para o Felipe fazer uma anotação, porque eu não gravo na memória. E aí ele fez aqui quase um jogo do bicho para mim aqui. Eu vou tentar. Estou brincando. Mas ele escreveu aqui, fez aqui no papel. Então, o que acontece? O pastor Ney sentiu no coração de levar a igreja a um propósito de oração. Todas as vezes que a nossa igreja entra num propósito de unidade, de oração, Deus traz muitas respostas, milagres sobre esse lugar, e esse não vai ser diferente. Você crê nisso? O que a gente precisa? Se unir nesse propósito. E ele me deu a incumbência, nos deu, como corpo aqui, de estar trazendo a primeira missão da nossa igreja. Como consiste esse propósito? Nós vamos estar orando, jejuando e orando, toda semana que antecede a Santa Ceia. Então, a nossa próxima Santa Ceia é no próximo domingo. Amém? Então, essa semana nós já vamos começar. E esse propósito, ele começa a partir de meia-noite, ou seja, de hoje para amanhã, a partir de meia-noite, nós já começamos esse propósito. Então, esse propósito, ele está separando aqui em 4 horas. De meia-noite, 6 horas da manhã, meio-dia e às 18. De 6 em 6 horas. E eu preciso de pessoas para fazer esse propósito de hoje para amanhã, de domingo para segunda. Na verdade, vai começar segunda, mas de madrugada, de meia-noite. E na terça-feira. Quando for na terça-feira, no culto da família, o pastor Ney vai levantar mais um grupo de pessoas para fazer esse propósito. Quem aqui acredita num propósito que o líder da igreja colocou no seu coração? Quem aqui acredita? A igreja acredita? Então, eu vou fazer um chamado para você. Quem é que pode aqui fazer uma oração hoje, à meia-noite, de hoje para amanhã? Quem é que pode? Faz assim com a mãozinha assim. Não vai ter como eu anotar o nome de vocês, mas cada um sabe aqui, no propósito. Quem pode amanhã, segunda-feira, 6 horas da manhã? 6 horas da manhã é um horário bom. O pessoal levanta para trabalhar, fazer uma oração. Quem pode meio-dia? Vamos lá, gente, eu preciso de um grupo maior. Meio-dia. É a hora do almoço, gente. Para fazer a oração, isso. E quem pode às 18 horas? Agora, vocês que escolheram esse horário, vocês podem fazer na terça-feira também? Amém para todos? Segunda e terça. Amém? Eu vou falar aqui para vocês. Nós vamos estar orando. Orar pela igreja, pela Santa Ceia e por cura. Amém? Você consegue guardar isso no teu coração? Orar pela nossa igreja numa totalidade, de tudo que envolve a nossa igreja, na área espiritual. Orar pela Santa Ceia, que vai acontecer na próxima semana, no próximo domingo, e orar por cura. Amém? A gente pode contar aí com a igreja? Amém. Então, está dado o anúncio aqui. Você grava o seu horário e, por favor, vamos cumprir.
Porque esse voto foi feito, não foi feito comigo, foi feito com Deus, amém? Amém. Gente, é o seguinte, nós estamos chegando no momento de dar o sinal lá no acampamento jovem. E se você perguntar para mim, Rogério, tu já tem quanto lá para dar? Eu não tenho nada. Só a palavra. O que eu falei para o dono do sítio lá? Eu falei assim, a data é minha, eu vou levar meu jovem, eu vou trazer meu jovem. Ele ligou para mim e falou assim, você vai dar o sinal? Eu vou dar o sinal, a data é nossa, a gente não abre mão da data. Não, porque já tem algumas igrejas aqui atrás do sinal. Mas o valor que a gente conseguiu até agora não chega no sinal. Então, nós hoje já temos lá embaixo 50 carnês para distribuir para as pessoas que já deram um nome. E se você puder, obviamente, né, que a gente não bota a faca no pescoço de ninguém, porque eu, como um chefe de família, sei que o mês de janeiro é um mês que tem muitas demandas para nós, mas eu peço encarecidamente que você que pode dar a primeira parcela de R$50, para que a gente possa dar o sinal do sítio e garantir a data. Porque quando chegar a fevereiro, no primeiro dia de fevereiro, o dono do sítio, o pastor lá, ele vai abrir a data para outras igrejas e, obviamente, vai virar leilão. O primeiro que chegar com dinheiro vai ficar com a data, por mais que ele seja um pastor, ainda se trata de algo comercial para ele. E eu também não posso segurar mais tempo a data. Então, se você pegou o seu carnê, se você deu o seu nome e puder, né, você pegar o Pix do JPEG e pagar a primeira parcela, eu te agradeço, vai ajudar muito esse projeto, esse trabalho que a gente faz do acampamento jovem. Então, se você ainda não pegou o carnê, após o culto, lá embaixo vai ter uma bancada, você pega o seu carnê e tiver mais informações que você queira tirar, a gente vai estar trazendo mais informações para você, amém? Da mesma forma, amanhã, na segunda-feira, nós vamos estar nós já começamos nosso ensaio de espetáculo de Páscoa. Não veio muitas pessoas, porque choveu, foi o primeiro dia, a gente entende, mas a gente não pode faltar mais um ensaio de espetáculo de Páscoa. Então, eu estou com as falas do pessoal, está faltando bastante pessoas, pessoas que têm fala, assim, ainda não completei todos que têm fala, pessoas que não falam e querem participar. Então, se você sinta-se convidado para fazer parte desse projeto, que é um projeto muito bonito que a gente faz, e esse ano nós estamos com o desejo de fazer na rua. Então, o máximo da igreja que a gente conseguir para levar para a rua, para apresentar a igreja, o trabalho da igreja na rua, vai ser mais bonito ainda. A gente vai fazer um convite para a vizinhança, a gente já está preparando isso, a gente já vai estar fazendo isso com a vizinhança, que o nosso objetivo é atingir a sociedade, atingir os nossos vizinhos aqui e ser bênção para essa vizinhança, como a gente já vem sendo desde muito tempo. Então, se você quer participar, Rogério, eu quero saber como é que é isso, me procura também, que eu vou estar explicando para vocês. Pessoal, por última demanda, né? Última não, que ainda tem o ofertório, eu fiquei sabendo há pouco tempo, acho que foi no último culto que eu vim na igreja, sobre o nosso diácono Bruno, né? Acho que a igreja soube sobre o diácono Bruno, que ele teve um probleminha de saúde e ficou internado. Ele continua no hospital, né, internado, e trouxe uma preocupação para a gente, que foi algo assim, eu tinha visto o Bruno, acho que num culto antes, e no outro culto eu já fiquei sabendo disso, foi uma coisa assim, para mim, repentina, que causou assim um impacto em todos nós. E eu queria que, se você pudesse fazer uma oração pelo diácono Bruno, continuar suas orações, né? Se você pudesse, nesse momento agora, levantar sua voz em oração, rapidamente, o Felipe pode fazer uma oração pelo diácono Bruno, Felipe? E se você pudesse juntar a sua oração, a oração do diácono Felipe, para que corra tudo bem. Nós já estamos sabendo que está correndo tudo bem, mas nós vamos continuar cobrindo o diácono da nossa casa aqui, que trabalha aqui, que está aqui há muito tempo com a gente, que tem a sua família toda aqui. A gente vai continuar cobrindo ele em oração. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. Queremos te agradecer pela tua mão, pelo teu poder
e pelo teu cuidado, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, nesse momento nós entregamos a vida do diácono Bruno nas tuas mãos, te entregamos a vida, Pai, de toda a sua família, Senhor. Pai, te agradecendo porque nós já cremos, ó Pai, na cura que já foi declarada, Pai, sobre a vida do teu filho, Senhor. Continua fortalecendo ele, continua dando força, Senhor. Usa ele, Pai, naquele lugar, Senhor. Pai, prepara a mão dos médicos, Senhor. Prepara, Senhor, ó Pai, esses exames, Senhor. Surpreende, Senhor, a medicina, Senhor, porque sabemos que a última palavra é a tua, Senhor. Por isso nós, ó Pai, levantamos, ó Pai, agora como igreja, Senhor, uma só voz, Senhor. Pai, já te agradecendo, Pai, pela cura do teu filho, Senhor, pelo milagre, Senhor, porque é mais um testemunho, Senhor, que o teu filho tem, Senhor, para poder testemunhar para a sua família, para os seus amigos, para todos aqueles, ó Pai, que o amam, Senhor. Por isso eu te peço mais uma vez, guarda a vida dele, a vida da Valdirene, Senhor, Pai, a vida dos seus filhos, Senhor, e que em nome de Jesus, que toda a sua família, Pai, seja guardada e protegida, Senhor. Por isso nós cremos e nós acreditamos no milagre. Por isso, muito obrigado. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, amém. Essa igreja ela tem um histórico, né, de orações que Deus respondeu, né? O nosso próprio pastor, quem vê o pastor Ney agora, né, vai lembrar da época que ele vinha para pregar com a mãozinha aqui e tal. E hoje ele está de uma forma totalmente diferente, isso também pelas orações da igreja. Amém? Agora eu queria falar para vocês sobre o ofertório, né? O momento de ofertório, o momento de ofertar e dizimar na casa do Senhor. É a nossa igreja.
você fique de pé nessa noite para receber o nosso pregador da noite, né? Queria que você aplaudisse a Deus pela vida do pastor Henrique. Glória a Deus. Amém. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Henrique, né, numa roda que a gente estava, numa mesa, né, do final do ano, e já tinha sido ministrado por ele, né, em algumas oportunidades. E fiquei muito feliz, porque é bom quando você conhece aquele que ministrou você também numa mesa, né? E aí nós conversamos sobre família. Ele também é um acadêmico, né? É professor, né, de história. Então a gente acabou conhecendo, falamos sobre família, falamos sobre o ministério. E esse homem de Deus hoje vai trazer uma palavra para nós. E eu tenho uma expectativa muito grande que Deus vai trabalhar nesse lugar aqui. Amém? Deus abençoe a vida do pastor. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão. Amém? Bom estar aqui essa noite com vocês, para ser canal de Deus, para a vida de vocês. Isso aqui é um lugar que tem abençoado muito a mim e a minha família. A Thaisa está ali, já está completando 6 meses. É hoje, né, amor? 6 meses? Foi ontem, né? 6 meses ontem. Daqui a pouco vai nascer. Você que é possuidor da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 41. O tecladista, me ajuda aqui, mano, por favor. Gênesis, capítulo 41. Puder me dar um pouquinho mais de microfone aqui no retorno? Gênesis, capítulo 41, versículo 52. Gênesis, capítulo 41, versículo 52. Quem achou, diga eu achei. Diz assim: quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Pode tomar seu assento, por favor? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, meu irmão? Olha para quem está do seu lado, por gentileza, nos olhos verdes dele. Dá um sorriso para ele agora. Isso. E diga: Deus vai te fazer crescer. Não, fala com vontade. Diga: Deus vai te fazer crescer. Esse é o ano do crescimento de Deus para a sua vida. Pois bem, Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 50, aqui de fato são os filhos de José. Ainda dentro dos anos de fome, Deus vai dar 2 filhos a José. O primeiro filho ele chama de Manassés. O segundo ele chama de Efraim, que significa: Deus vai me fazer crescer na terra ou no meio das minhas aflições. José é alguém que cresce num contexto, e o contexto que ele cresce é um contexto difícil, dentro de uma família que vivia muitas crises. Eu vou te provar na Bíblia. Os seus irmãos não gostavam dele, o odiavam. E José vai crescendo no meio de um cenário de desobediência. Por quê? O seu pai manda ele encontrar os seus irmãos. E quando ele chega no lugar onde era para os irmãos estarem, eles não estão. Aí ele anda aproximadamente 60 quilômetros. Os irmãos estão 20 quilômetros à frente. E a Bíblia diz que ele faz queixa dos seus irmãos para o seu pai. O ódio dos irmãos era tão grande, só pelo fato de José contar ao seu pai o quanto eles eram desobedientes. Os irmãos não faziam o que era certo, mas José, dentro de um ambiente de desobediência, ele era íntegro. Integridade no ambiente de desobediência não é para qualquer um. Só que Deus faz pessoas crescerem dentro de ambientes que parece que não vai crescer, mas cresce por conta da nossa obediência. Quer crescer? Seja obediente.
Quer crescer, quer avançar? Obedeça o que Deus tem falado para você fazer. É assim que José vai crescer. Só que de fato é nesse ambiente hostil que José vai vivendo. Aí parece que a coisa vai piorar. Por que piora? Porque os seus irmãos odeiam ele. A sua mãe agora fica grávida. José é fruto de um milagre. Porque a sua mãe Raquel era estéril. Lembra que ela agarra, acredito eu, tá? Ela vai agarrar em Jacó, e provavelmente vai dar uma balançada e vai dizer assim, ó: dai-me filho, senão morro. Por quê? Porque Jacó, ele é casado com Raquel, e Raquel é o amor da vida de Jacó. E Lia ou Leia? Não. Você já leu o texto? Jacó casa enganado. Ele é apaixonado por Raquel. Aí na lua de mel, quem está na lua de mel não é Raquel, é quem? É Lia. E a Bíblia diz que Lia era vesga. Pensa no mistério, irmão. Labão engana Jacó. Só que a vida é assim. Jacó um dia enganou alguém. É a lei da semeadura. O que você faz aqui é o que você vai plantar. Isso te preocupa ou te alegra? O que tu vai plantando é o que tu vai colher. Aí, ele trabalha mais um tempo para ter Raquel, e tem Raquel. Agora ele é casado com Raquel e Lia. E agora, ele vai tomar outras duas mulheres, Bila e Zilpa. Era serva, uma de Raquel e a outra de Lia. Só que a Bíblia diz que todas elas tinham filhos, e Raquel não. Então isso gerou uma crise dentro da casa de Jacó. E agora através de um milagre, Deus abre o útero de Raquel e vai nascer José. Por quê? Porque ainda dentro do ambiente de crise, ainda dentro do ambiente de luta, do ambiente de prova, Deus aparece e faz milagre. Ainda dentro do ambiente que parece que a porta não vai abrir, ainda dentro de um processo que parece que a coisa não vai andar, Deus está dizendo: 2023, eu vou abrir porta, eu vou fazer milagre. Você pode levantar tua mão, dizer aleluia, dizer glória a Deus, porque dentro de todo o ambiente ruim, Deus ainda faz milagre, meu irmão. Aí José nasce, odiado pelos seus irmãos. Aí parece que a coisa não podia piorar, mas piora, gente. Por quê? Porque o seu pai, Jacó, vai dar uma túnica a José. Aí eu já ouvi um monte de gente pregar assim e dizer: os irmãos invejavam porque a túnica tinha várias cores. Gente, não tem nada a ver. Por que é que os irmãos agora vão invejar e vai odiar mais José por conta da túnica? Porque isso aqui é uma cultura judaica. A túnica não era para ser dada a José. A túnica era para ser dada a Rúben. Ele é o mais velho. E o que é a túnica? É mais ou menos Jacó dizendo assim, ó: eu vou dar túnica para Rúben, se fosse o caso. Ele vai comandar as minhas fazendas, ele vai comandar os meus negócios, ele é o próximo após a mim. Mas sabe o que Jacó vai fazer? Vai pegar a túnica e vai dar para José, dizendo: não é para Rúben, não é para Naphtali, não é para Judá. Quem vai comandar os meus negócios é José. Quem vai comandar os meus negócios é o meu filho José. Mas para de pensar, José é o mais novo. Meio Rúben agora fica desesperado, com ódio, os irmãos também. Só que a gente precisa aprender a crescer no ambiente de inveja. A gente precisa aprender a crescer no ambiente de ciúme. Ah, mas fulano tem ciúme de mim, eu vou deixar de pregar. Fulano tem ciúme de mim, eu vou deixar de fazer. Não deixa de fazer por conta de ciúme, porque o que você faz é para Deus, o que você faz é para Deus, o que você faz é para Deus. Você tem que ter maturidade. Ter maturidade é entender que tem gente que não gosta de você. Vai fazer o quê?
Eu falo, eu queria que todo mundo gostasse de mim, gente. É difícil eu não gostar de alguém. Só que tem gente, fulano, um dia desse eu cheguei de viagem, estava pregando num estado desse, aí alguém disse, Henrique, tem um fulano aqui que não gostou de você. Só que eu sou bem resolvido. Eu disse, não gostou porque tem mau gosto. Se as pessoas gostam da gente ou não, não é problema nosso, é problema deles. Eu vou repetir isso aqui, se as pessoas não têm problema com a gente, não é o nosso problema, é o problema deles. Ah, mas fulano não gosta de você, Beltrano não gosta, falou de você, não vai lá te dar satisfação não. Continua vivendo o teu chamado, continua vivendo o teu propósito, meu irmão. Continua vivendo, você vai parar de viver. Mas tem gente que para. Gente, tem gente que perde noite de sono. Pensando, fulano falou de mim. Ah, irmão, se esperasse de mim, eu durmo igual uma pedra. Porque tem gente que não gosta da gente só pelo jeito que a gente anda. Tem gente que não gosta da gente só pelo jeito que a gente prega. Tem gente que não gosta da gente só pelo jeito que você cuida da igreja. Tem gente que não gosta da gente só pelo jeito que a gente conversa. Fulano é muito político, fulano é muito resenha, fulano conversa com todo mundo. Isso ali é falso. Que falso o quê, gente? A Bíblia diz, se possível, seguir a paz com todo mundo. Para de querer ficar arrumando briga com os outros. Vai viver a tua paz, vai viver a tua vida. Porque tem gente que parece que nasceu para brigar. Tem gente que parece que nasceu para arrumar confusão. Fulano falou de mim, vou lá te dar satisfação. É que aqui em São João não tem isso não, tem muito em Nilópolis, onde eu moro. Vou lá falar, porque ela vai ver o quê? Te dar satisfação não muda nada, não muda ninguém, vai viver a sua vida. Você pode perceber que quem para cuidar da vida dos outros, a vida dele não anda. A vida só vai começar a andar quando eu parar de viver a vida deles e começar a viver a minha vida, o meu propósito, o meu chamado. É assim que está acontecendo na casa de José, na casa de Jacó. José vai dar a túnica. Aí parece que não podia piorar, né? Mas piorou. Por quê? Porque José sonhou. E qual é o sonho? Esse aqui. Ô pai, eu sonhei. Ele vai contar diante dos seus irmãos. Eu sonhei que tinha alguns feixes. E o de vocês se encurvavam diante do meu. Alguém diz assim, um dia disse para mim, Henrique, sabe por que José passou pelo processo? Porque ele contou o sonho. Aí Deus deixou de fazer. Isso aqui é mó bobeira. Sabe por quê? Porque Deus não deixa de fazer nada quando você conta. Mas na verdade, não conte os seus sonhos para quem você sabe que não vai fazer parte deles. Você precisa entender, se fulano não vai fazer parte do meu sonho, eu vou contar meu sonho para ele para quê? Se fulano não vai fazer parte do meu projeto, tem gente que não gosta da gente, a gente sabe que não gosta. Aí tem gente que quer afrontar o outro com um sonho que a gente tem. Eu vou contar para ele ver que não, você não precisa contar nada, fica quietinho, vai viver teu sonho, vai viver teu projeto. Só que José, ele na sua inocência, ele vai contar. Aí olha só, eu estou te colocando dentro das crises que José está passando. Eu não sei se tem algum psicanalista aqui, algum psicólogo, depois vocês me ajudam, mas pare e pensa, abre a cabeça do menino. Sabe quantos anos ele tem? 17 anos. Olha a crise que ele está vivendo dentro da sua casa. Tem hora que eu passo umas crises na vida, que eu fico pensando, será que eu vou aguentar? Só que eu entendo que as crises é a ferramenta que Deus usa para nos dar maturidade. Deus quando quer que alguém cresce, Deus quando quer que alguém se levante, que alguém fique maduro, Ele não vai levar a gente para a churrascaria. Imagina, gente, se fosse assim, vai na churrascaria, senta lá. Enquanto vai comendo, eu vou falando, mistério, irmão. Imagina na pizzaria. Só que quando Deus quer falar, Ele não leva a gente para esses lugares, Ele leva a gente para o deserto.
E no deserto ele fecha a porta, no deserto não tem teu pai, no deserto não tem tua mãe, no deserto não tem teu marido, no deserto não tem tua esposa, no deserto é só você e Deus. No deserto ou cresce, ou amadurece, ou amadurece. Deserto é lugar de selecionar amizade. Deserto é lugar que seleciona quem vai embora e quem fica. Pode perceber, a gente entra no deserto, na prova, na luta, achando que todo mundo que diz ser os nossos amigos vai estar com a gente. Aí quando chega no deserto, vai embora um montão. Aí tem gente que fica chorando. Fulano me abandonou, vou me matar. Não, irmão. Ser bem resolvido é entender que se alguém quer ir embora da tua vida, você tem mão? Deixa eu ver tua mão. Faz assim. Se alguém quer ir embora, vai. Fica quem quer. Fique do nosso lado quem nos aproxima da presença, nos aproxima do altar. Eu profetizo essa noite. As suas amizades vão te amar pelo que você é e não pelo que você tem para dar. Levanta a tua mão, por favor, pega essa palavra por gentileza. As tuas amizades vão te aproximar do altar. Eu profetizo para a vida dessa juventude aqui também, dos adolescentes. As suas amizades não vão te chamar para fumar maconha. As suas amizades não vão te chamar para fazer o que não deve fazer. As suas amizades vão te aproximar do altar. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus. As nossas amizades que nos amam de verdade, elas nos aproximam do altar, meu irmão. Pegue na mão de alguém, me ajude a pregar, diga para ele, as suas amizades vão te aproximar do altar. Oh, de calamanda, arabaxanda, araia. As nossas amizades vão nos aproximar da presença de Deus. E esses ambientes de crise é que revela quem é e quem não é. Ó, eu nem sou tipo de pregador, mesmo sendo itinerante, eu converso muito com a minha esposa, não sou tipo de pregador que fica jogando um contra o outro, não. Porque tem umas mensagens, né, irmão? Que fica a cobra aí. Aí a outra grita, é por aí mesmo, Jesus. Só que o poder que Deus nos deu para pisar em serpente e escorpião não é na cabeça do irmão, não. É na cabeça do diabo. Irmão que está caído, a gente levanta e ajuda ele a levantar, ajuda ele a seguir. Só que tem coisa que não dá para fugir não, gente. Tem realidade que é a nossa realidade. Tem gente que eles vão nos abandonar. Tem gente que vai sair da nossa vida. Porque quando Deus coloca você num nível maior, te coloca para frente, tem gente que não quer ir, automaticamente eles ficam para trás. É a vida cristã. É a vida secular. Tem porta que está fechando, é Deus dizendo, eu tenho uma maior para abrir para você entrar. Escute, pode ser que não podia piorar, né? Mas piorou. A sua mãe morre no segundo filho. Ele é colocando o nome do menino de Benoni. Só que seu pai vai falar assim, não, vai ser Benjamim. Então José agora mora dentro de uma casa que os irmãos odeiam. A sua mãe morreu e a sua mãe era sua auxiliadora. E o que é ser auxiliadora? É aquela que percebe a chegada do inimigo. Ser auxiliadora é ser aquela que percebe a chegada do inimigo. Que Deus coloque amizades auxiliadoras do nosso lado. Olha aqui, irmão. Que Deus coloque amizades do nosso lado, mas tão verdadeira, que quando alguém for falar mal dele, mal da gente para ele, a fofoca morre no ouvido dele. Porque tem gente que... Você sabe que tem dois tipos de fofoqueiro, né? O passivo e o ativo. O ativo é aquele que liga, tô doido para te contar uma fofoca. E o passivo, conta que eu tô doido para saber. Então que quando chegar, que morra nos nossos ouvidos. As pessoas ouvem falar da gente, liga para a gente para nos contar. Eu sempre digo isso, ouviu falar de mim, não me liga para contar. Me poupe o meu emocional. Poupe a minha vida.
Se alguém falou mal de mim, o que eu quero saber que alguém falou mal de mim? Conta quando falar bem. Então, olha o que José está vivendo. Sua mãe morreu. Agora pode ser que não podia piorar, né? Mas sempre piora. Porque piora, mas depois quando começa a melhorar, gente. Ele está indo. Vocês estão fazendo o que aí? Aí alguém grita assim, ó, lá vem um sonhador mó. Isso aqui é um deboche. Isso aqui está no pejorativo. Quando ele chega perto, joga o menino no poço. Para e pensa, gente. Aqui não tem água, poço. Não está escrito no texto, mas é óbvio. Quando ele cai, provavelmente, quando é jogado, provavelmente ele vem se machucando todo. Imagina ele dentro do poço gritando, ô Rubem! Ô Judá! Tá de brincadeira, mano. Eu tenho que voltar para casa. Tira eu daqui. Sabe o que eles querem? Eles querem matar José. Sabe quem quer matar José? Os seus próprios irmãos. Sabe quem quer matar José? Quem morava com ele dentro da própria casa. Aí Rubem diz assim, vamos matar não. É nosso irmão. Vamos vender ele para a caravana de ismaelita que está vindo aí. Aí eu sei que você lê a Bíblia, me responda. Por quantas moedas de prata José foi vendido? É BD, gente. Passou o vídeo ali. 20 moedas de prata. Um escravo, ele era vendido no mínimo por 30 moedas de prata. Sabe o que estão dizendo? Você vale menos que um escravo. Vamos vender ele para a caravana dos ismaelitas e ele vai sumir nesse mundo. Só que na cabeça dos irmãos de José eles estão dizendo, a gente vende ele vai sumir, vai morrer. Só que a caravana dos ismaelitas é Deus dizendo, é a carona para José chegar no milagre. Levanta a tua mão para adorar, porque tem coisa que parece que é perca, mas Deus está dizendo, está forjado e você vai chegar, meu irmão. Escuta, tem coisa que tem hora que parece que a gente está perdendo. Tem vitória que a cara dela primeiro vem de derrota. Me perdi. Já era. Aí nos 45 do segundo tempo, quem entra? Jeová grandão. Dizendo, a vitória é tua. Irmão, vamos falar a verdade aqui? A maioria aqui é crente igual a mim. Professa a mesma fé. Por crente as coisas não é mais difícil. Não parece que Deus confundiu a gente com Rambo? É cada missão que tu fala, meu Deus. Tu olha assim, tu fala, o cara ali é facinho para mim. Mas não é isso, é Deus dizendo, eu preciso fazer você crescer antes de você sentar no trono. Eu preciso fazer você crescer, eu preciso te dar maturidade. E a luta e a prova, o deserto é a ferramenta que Deus usa para fazer você crescer, meu irmão. Joga José. Arranca José. Aí imagina, agora eles puxando José. Vem José, vem Zezão, vem. Aí puxa. Mas José, que brincadeira é essa, cara? Estão de brincadeira comigo? Vão para casa? Não, você foi vendido. Ah, irmão. Imagina a cabeça do menino. Foi vendido no Egito. A viagem da derrota pode ser o caminho da vitória. O trajeto, a gente vai perdendo. Ó, já contei isso aqui. Eu acho importante contar de novo dentro dessa mensagem. A Thaisa perdeu nosso primeiro filho com 6 semanas. E eu fui orientado por um pastor psicólogo assim: Henrique, cuida do emocional da sua esposa. E eu comecei a observar bem
como ela estava indo, ainda doendo em mim, eu consegui segurar a onda. Aí nasceu um filho da amiga, uma amiga nossa. Aí ela pegou o bebê no colo, tirou foto e mandou: aqui, amor, que lindo. E eu estou observando. Aí a nossa outra amiga ficou grávida. Ela disse: Henrique, eu tenho que ir lá visitar a Dani, porque ela está grávida. Aí passou o tempo e ela engravidou. Sabe o que eu entendi? É que o teu comportamento dentro do teu processo é que define o teu milagre. Porque tem gente que só porque perdeu quer que todo mundo perca. Tem gente que só porque perdeu, ele não consegue celebrar a vitória de ninguém. E Deus só abençoa alguém quando a gente aprende a celebrar a vitória de alguém, meu irmão. Se é para aplaudir, aplaude ao Senhor mais forte. Você precisa aprender a celebrar. Eu perdi, mas se alguém ganhou, eu vou celebrando, eu vou glorificando, eu vou participar do teu culto de ação de graça, que eu sei que assim como Deus te abençoou, Ele também tem poder para abençoar a minha casa. Porque tem gente que não celebra. Ó, e tem gente que ele tem facilidade em mostrar na fisionomia que não está feliz. Tu fala: cara, troquei de carro. Cara, é mesmo? Que vitória. Não, irmão. Parece que está no culto fúnebre. Cara, eu passei no concurso público, tinha 1000 vagas e 100 mil pessoas inscritas, eu passei. O cara: é mesmo? Foi sorte. Tem uns que ainda falam. E esse carro aí, qual é o ano? Também 60 vezes? Irmão, fuja dessa galera. Aprenda a andar com quem celebra a tua vitória. Comprei um carro 2008, glória a Deus. Dá um culto de ação de graça, glorifica e exalta o nome do Senhor. Comprei uma casa, não é tão grande, mas o nome do Senhor vai ser glorificado e eu vou celebrar com você a tua vitória. Celebrar a vitória do outro, irmão, isso é questão de princípios. Eu lembro que eu vivi um período. Eu comecei pregando, eu comecei viajando muito. Foi a forma que Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu lembro que eu estava no culto. Aí eu acabei de pregar e eu sentei. Aí o pastor estava já dando as considerações finais. Aí veio um irmão assim pelo canto da igreja, com a chave de um carro. Aí ele deu assim na minha mão. Aí eu falei assim: é para orar? Ele: não, é para você. Eu falei: mistério. Eu falei: meu Deus. Quando eu sentei feliz, Deus falou assim: dá o carro para aquele irmão ali. Eu falei: dou não. Não. E Deus dá. E você sabe quando é Deus falando. Aí eu chamei o irmão e falei: irmão, vem cá. O irmão ali me deu esse carro aqui. E Deus mandou te dar. Ele: sério? Eu falei: pega logo. Pega que para eu desistir é um pulo. Só que eu dei nome, eu falei: se é uma oferta, eu vou dar nome a essa oferta. Eu morava aqui em cima, no Castelinho, atrás da igreja, junto com a minha mãe e meu irmão. Eu falei: eu vou dar nome a essa oferta que é casa própria. Eu falei: vou comprar uma casa para mim e uma casa para minha mãe. Voltei para o Rio de Janeiro, estava no Mato Grosso do Sul, voltei para o Rio de Janeiro. Aí noivei com a Thaísa. Aí ela também morava na comunidade. Parece que não pode piorar, mas piora, gente. É um aqui, outro lá. E a mãe dela: faz uma casa aqui em cima. Eu falei: é doido. A bala bate aí, facinho. Na hora que a polícia invadir. Ah, nossa. Aí eu falei: Deus, isso aqui é para eu comprar minha casa. A gente voltou, fomos na Caixa Econômica. Deus criou alguns caminhos, a gente comprou 2 casas. Uma para mim, a gente mora, e a outra mora a minha mãe. Porque Deus é o Deus do milagre. Deus é o Deus que responde a tua fé, responde a tua oferta, meu irmão. Só que você precisa aprender a celebrar. Celebrar o milagre de alguém. Escute. Vai encaminhar para o final. Agora José é vendido. Ele está indo para o Egito. E quando chega no Egito,
Potifar olha José e diz: eu vou comprar. Ele compra José, coloca José dentro da sua casa como governador da sua casa, mordomo. Só que escuta, aí você diz assim: agora José está encaminhando para a vitória. Aí o que tu pensa? Não pode piorar. E como é que piorou? A mulher de Potifar olhou para José e falou: nossa, José é bonito, hein? Zezinho. Eu acredito, irmão, eu não posso ferir o texto. Eu tenho esse cuidado. Não posso querer inventar o que não está escrito. Mas quando a teologia me deixa conjecturar, eu posso conjecturar. Eu conjecturo e penso que José chegou no limite. Por que no limite? Porque a capa de José fica na mão da mulher de Potifar. Você acha que a capa dele era aquela que amarrava no pescoço? Não, gente. É só olhar. Eu, como professor de história, eu te afirmo. A capa de antigamente, no Egito antigo, era diferente. Você colocava os braços. Era como se fosse um sobretudo. Eu não sei aonde era o limite dele, mas quando ele chegou no limite, ele correu. Por quê? Porque Deus exalta quem opta por coisas permanentes e não por coisas temporárias. Se você não abrir mão das coisas temporárias, você não vai chegar nas coisas permanentes. Se você levanta a tua mão, pega essa palavra, por favor. Se você não abrir mão das coisas temporárias, Deus não vai te colocar nas coisas permanentes. Mas eu levanta a tua mão, abre a tua boca para adorar. Eu vim pregar para uma igreja que abre mão das coisas temporárias. E Deus vai te colocar em coisas permanentes. 2023 vai ser o melhor ano da tua vida. Você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia. E você pode abrir a tua boca por alguns segundos para adorar a Deus. Ele vai te colocar onde você vai sentar, meu irmão. Abriu mão. Aí a gente, eu sei que essa palavra a gente leva muito para a parte dos jovens. Só que na verdade é para toda a igreja. Porque tem gente que julga o outro só porque o pecado dele é diferente do outro. Você viu fulano? Fulano é muito ruim. Tem gente que também é. José está correndo. Aí quando ele corre, ela grita: isso aqui não valia nada. Não valia. Tentou me agarrar. Tentou me estuprar. Aí Potifar. Gente, era normal. Casos assim no Egito, a sentença ser de morte. Era normal. Potifar manda prender José. E por que não mata José? Pelos mesmos motivos que seus irmãos não o mataram. Deus tinha uma promessa na vida dele. Eu profetizo, não vai ter morte na tua casa. Não, deixa eu profetizar com você com a mão levantada. Eu profetizo, não vai ter morte na tua casa. Aonde a morte ia passar, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Eu quero aproveitar essa mensagem profética e já liberar também sobre o diácono Bruno. Vai ter vida dentro daquele hospital lá. Levanta a tua mão, profetiza, libera uma palavra. Abre a tua boca para adorar. Não vai ter morte, vai ter vida. Vai ter vida de Deus. Você pode me ajudar a pregar? Pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém e diga para ele: vai ter vida na tua casa. Diga: 2023 vai ser o melhor ano da tua vida. Eu não sei você, mas eu entrei em 2023 com essa expectativa. É o ano da igreja de Deus, é o ano da igreja do Senhor, é o ano da igreja na terra, meu irmão. Você pode perceber, se você pegar a história, essa aí que a gente estuda na escola, você vai perceber que todo avivamento, ou pelo menos a maioria dos avivamentos, aconteceu na terra, na igreja cristã, enquanto o mundo estava em guerra. 1906, vai ter o primeiro culto na Rua Azusa. Pastor William Seymour. O púlpito era de caixote. E o local? Um estábulo.
Só que enquanto ele pregava lá dentro, enquanto as pessoas cantavam lá dentro, enquanto as pessoas oravam lá dentro, pessoas na rua passavam, era curada, era batizada, era liberta. Eu profetizo para esse lugar. Eu profetizo, enquanto a gente estiver aqui adorando, glorificando, vai ter libertação em quem passa aí na frente. Alguém vai passar dizendo, eu vou me matar, vou não, vou nessa igreja primeiro. E Deus vai libertar aqui dentro, os assaltos vão diminuir em nome de Jesus, meu irmão. A igreja faz a diferença na terra. Enquanto os cultos iam acontecendo, pessoas eram batizadas. Ó, eu sei que está gravado, mas eu vou falar. O assembleano puxa muito para ele. É como se tivesse acontecido só na Assembleia de Deus, e não foi. Todos que passavam na rua, batista, presbiteriano, que são as igrejas antigas, as pessoas eram batizadas e curadas. E agora, 1914, Primeira Guerra Mundial. De 1914 a 1918. O mundo está um caos. A Europa, inflamada pela guerra. Só que enquanto isso, está acontecendo um avivamento na América. Então, se alguém está pensando que primeiro vai cessar as guerras, para o avivamento chegar, está enganado. Se alguém está pensando assim, primeiro vai cessar as guerras, para o poder de Deus chegar, está enganado. Enquanto as guerras estão acontecendo no mundo espiritual, Deus está avivando a sua igreja. Enquanto, levanta a tua mão, pega essa palavra. Enquanto as guerras estão acontecendo na economia, na política, na sociedade, a igreja está tendo um avivamento de Deus, meu irmão. E a igreja não para. A igreja nunca parou. 1918. Porque a história é assim. Você vai olhando ela, você vai pensar, meu Deus, cada vez piora mais. Gripe espanhola. Daqui a pouco, 1939, Segunda Guerra Mundial. Os países não tinham nem se levantado da Primeira Guerra. E a igreja? A igreja está sendo avivada. E a igreja? A igreja está de pé. Você quer a verdade? A economia está arrebentada, mas a igreja está de pé. A coisa está apertada, mas a igreja está de pé. Nada para a igreja, nada para a igreja. Nada para a tua casa, nada para a tua vida. A pandemia chegou, ninguém nunca pensou em viver uma pandemia. Chegou, mas a gente está de pé, a igreja está de pé. Você não morreu de fome, porque Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua economia, meu irmão. Aí vem a queda do muro de Berlim. O muro caiu, mas a igreja permaneceu de pé. A coisa foi acontecendo e a igreja continua, porque a igreja é de Deus. Deus ainda é o dono da igreja. Deus ainda é o dono da tua casa. Deus ainda é o dono dos seus filhos, das suas filhas. Tem gente aqui que o filho nem está na igreja mais, mas Jesus está dizendo, esse ano eu vou salvar teu filho. Não, levanta a tua mão, pega essa palavra, por favor. Tem gente aqui que o marido não é crente, o filho sai sexta, volta segunda, mas Deus está dizendo, vai chegar o avivamento na tua casa, a salvação vai chegar. A salvação vai chegar. O que é apresentado no altar, alguém está dizendo, Henrique, eu apresentei meu filho no altar. Ele ficou de maior e desviou, e Deus está dizendo, o que é apresentado no altar, é do altar, é do altar, é do altar, meu irmão. É para Deus, aplaude mais forte. Que é do altar, do altar. A nossa casa é do altar. E agora? José está na cadeia, preso. Aí vai sonhar o padeiro e vai sonhar o copeiro. Aí ele vai discernir, conta para mim. Bom, o seu sonho, o copeiro, é que em 3 dias você vai voltar para cuidar vai voltar a ser copeiro de Faraó. E o teu padeiro, 3 dias tu vai, morrer. Aconteceu. Aí, não sou eu que falo, é a Bíblia. José diz assim, quando chegar lá em Faraó, lembra de mim. É o texto que diz. Ele lembrou? Ele lembrou? Por que não lembrou? É simples. Se o padeiro morreu,
se o copeiro lembra, aonde Faraó colocaria José? Na padaria. E Deus não tinha padaria para José, Deus tinha governador para José. É por isso que tem gente que não lembra da gente. Fica magoado não, que Deus tem para nós é muito maior, muito maior, muito maior. É uma sala, eu tenho o QI, o que indica. E ele não me indicou ainda, é claro, é porque não é a hora de você entrar lá. Na hora que é para você, for para você entrar, ninguém vai te indicar. Deus vai abrir a porta, o próprio Deus vai abrir a porta. E agora? Agora Faraó sonha. Percebeu? Padeiro sonhou, copeiro sonhou, José sonhou, Faraó sonhou, só quem não sonhou foi quem? Os irmãos de José. Por quê? Porque quem está ocupado cuidando da vida dos outros não tem tempo para sonhar, gente. Aí Faraó sonha. Aí diz assim, ó, tem um cara lá na prisão. Que já tinha chamado todo mundo para tentar discernir o sonho. Ninguém conseguia. 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. Chama lá. Aí chama José. Aí o José fala assim, é o seguinte, 7 anos de bonança e depois 7 anos de fome. Só que José não foi só com a revelação do sonho. José foi com planejamento pós-sonho. Não adianta só sonhar, tem que planejar. O faraó não coloca José como governador porque ele revelou o sonho. O faraó coloca José como governador porque José fala assim, ó, 7 anos de bonança, guarda. Porque quando vier a fome, a gente tem guardado. Faraó, é você! Você vai ser o governador. Olha o que o faraó está dizendo. Quando eu não estiver sentado no trono, quem manda é você. Ah, irmão. Dá roupa para ele. O governador não anda de qualquer jeito. Coloca o anel no dedo dele. Anel é aliança. Sapato novo. Imagina agora Potifar que prendeu José e a mulher de Potifar que caluniou. Se fosse muitos crentes, agora eu mato. Ah, agora ela vai ver. Só que, por que José não tem vingança? Não comete nenhuma vingança. Deus ele escolheu José, porque conhecia o coração de José. Deus sabia, eu vou colocar alguém no trono sentado, mas ele não vai esquecer as suas origens. Eu profetizo essa noite para esse lugar. Deus pode te colocar no mais alto lugar, mas não esqueça as suas origens, nem de onde você saiu. Aqui eu termino para a gente orar. José está sentado no trono. Agora a coisa melhorou, Lion. Agora nada mais piorou. Que ele está sentado. Agora não tem fome só no Egito. Tem fome na terra inteira. E quem vai lá pedir comida para José? Quem, gente? José negou a comida? José matou seus irmãos? O que ele fez? Ele deu. Sabe por quê? Porque o que as pessoas fazem comigo não pode mudar quem eu sou. O que as pessoas fazem com você não pode mudar. Eu nunca mais ajudo ninguém. Eu nunca mais, porque eu ajudei o fulano me traiu, fulano me decepcionou, irmão. Não deixe que as pessoas fazem muda e você continua sendo quem você é. É assim que Deus te chamou para ser, meu irmão. Alguém diz assim, você é muito bobo. Coração mole é esse? Não, bobo não. Eu vou colher tudo aquilo que eu estou plantando. Se eles querem fazer a maldade, eles fazem. Eu vou continuar focado. Você conhece a história? Eles levam comida para casa. Um fica, daqui a pouco, como para valer, né? Para trazer o seu irmão, traz seu pai. Que agora ele diz assim, eu sou José. Aquele que vocês tentaram matar. Só que José é tão crente que ele sabe que Deus antecipou a providência. Deus estava dizendo assim, ó, vai ter fome daqui uns anos.
Mas eu vou colocar José sentado lá para abençoar toda a sua família, vai abençoar toda a terra. O que Deus está entregando na tua mão essa noite não é só para você, é para abençoar toda a sua geração. Eu como profeta, eu como ministro do Evangelho, eu profetizo e ministro sobre a tua vida. O que Deus está entregando na tua mão é para abençoar teu filho, teu neto, teu bisneto. Tem gente que vai passar dessa para outra. Tem gente que vai passar dessa para outra vida. Mas Deus está dizendo que eu estou entregando na tua mão essa noite. É para abençoar toda a tua casa vai ser próspera. Os teus netos vão ser prósperos, toda a tua casa, porque a tua casa é casa de profeta. Abre a tua boca para adorar. A tua casa é casa de profeta. Eu vou te dar alguns segundos para você adorar. Pode subir aqui, Ministério de Louvor. Eu vou te dar alguns segundos para você adorar e glorificar a Deus. A tua casa não é qualquer casa, a tua casa é casa de profeta. Deus está liberando o decreto para nós essa noite. A presença dele está aqui. Eu vou te dar alguns segundos para você adorar. Isso, abre a tua boca para adorar, abre a tua boca para adorar. Isso, a presença dele está aqui, a presença dele está aqui. Você sente a presença dele aqui nesse lugar? Ele está aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o Deus que eu entro aonde o homem não pode entrar. Eu entrego algo nas tuas mãos, que dentro de algum tempo vai materializar, e o meu nome será glorificado. Eu visito a tua casa agora, eu entro na tua casa, eu entro lá e coloco algo lá dentro, prepara. Tem alguma coisa acontecendo lá dentro, sou eu que estou lá, sou eu quem tem lá. Receba a minha presença agora, receba a minha presença agora, agora. A presença dele está aqui, a presença, se coloca de pé, vai, se coloca de pé adorando. A glória de Deus está aqui essa noite. O céu está aberto, o céu está aberto em nosso meio. Enquanto você adora aqui, ele entra na tua casa. A prosperidade de Deus vai chegar, vai chegar. Você vai bater no peito e vai dizer, esse ano ainda, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você vai olhar para alguém e vai dizer, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia. Esse ano eu vim pregar para quem sonha. Essa noite eu vim pregar para quem tem projeto, para quem tem sonho. E Deus vai te fazer crescer no meio da... Eu não tenho recurso, Henrique, para investir no meu sonho. Se Deus te deu o sonho, vem junto com o sonho recurso. Se Deus te deu o sonho, vem junto com o sonho recurso. Deus vai te dar recurso para você chegar. O céu está aberto a nosso favor essa noite. Tem uma unção de Deus liberada sobre nós essa noite. Eu não sei se você sente, mas eu sinto a presença dele aqui nesse lugar. Eu não sei se você sente, abre a tua boca para adorar. A gente vai terminar esse culto aqui debaixo da glória de Deus. Debaixo da glória de Deus. Volte a projetar, volte a sonhar. Ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui, ele visita, ele cura, ele transforma, ele faz. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar.
as minhas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maraná. Mara. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. A glória de Deus está aqui. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. 2023 vai ser o ano que o teu sonho vai sair do papel. 2023 vai ser o ano que o teu projeto vai sair da gaveta. 2023 vai ser o ano que tu vai chegar aonde Deus quer que você vá. Eu não sei como vai ser a sua vida daqui 7 anos. Mas o meu Deus sabe. E você também tem uma ciência de como será. Henrique, hoje não tá bom, mas eu tenho fé que vai melhorar. Henrique, eu preciso voltar a projetar, eu preciso voltar a sonhar. Preciso ter coragem, eu preciso ter fé. Eu quero orar por você. Você que está enquadrado dentro disso aqui, ó. Eu quero voltar a sonhar. Sai do teu lugar, vem aqui no altar. Eu quero orar por você que é crente. Eu quero voltar a sonhar, quero voltar a projetar. Isso. Oh, tem fogo. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Henrique, eu não sou evangélico, eu estou afastado, eu quero voltar hoje. É o teu momento, sai do teu lugar, vem aqui no altar. Eu quero voltar, eu quero ter um compromisso com Deus. Sai do teu lugar, vem aqui no altar. É o teu momento, aqui a gente sonha e Deus cumpre o sonho. Oh, isso. Esse ano vai ter gente que vai passar em concurso público. Eu vim disposto a profetizar. Esse ano vai ter gente que vai abrir a própria empresa. Eu vim disposto a profetizar. Esse ano, quem tem empresa vai multiplicar a economia dentro da tua empresa. Eu levanto a tua mão, pega essa palavra. Eu profetizo na vida dos empresários, de quem não é empresário, de quem precisa viver. A tua vida daqui 7 anos vai estar muito melhor do que hoje. Abra a tua boca para adorar. A presença dele está aqui. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim. que era
Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Oh! Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo. Eu ministro. Eu profetizo. Esse ano a gente vai voltar a sonhar. Nós vamos voltar a projetar. Esse é o ano do crescimento. Esse é o ano do crescimento. Eu profetizo, é o ano do crescimento. A igreja está com a mão estendida para cá, profetizando também. É o ano que a gente vai crescer. É o ano da expansão. É o ano que a gente vai expandir. A gente vai viver tudo aquilo que o Senhor, Ele tem para nós. Oh Deus, libera a tua glória sobre a tua igreja, meu Deus. Libera a tua unção sobre o teu povo, meu Pai. Estamos aqui no altar, porque do altar sai vida. Do altar sai vida. Do altar sai provisão. Do altar sai libertação. Do altar sai, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você puder, dá um abraço nessa pessoa que está aí do seu lado. Dá um abraço nela. Dá um abraço nessa pessoa, dá um abraço nela. Mas abraça profetizando, abraça profetizando. É o ano do nosso crescimento. Isso, diga, é o ano do nosso crescimento. 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 A igreja de Nova Vida em Vila Rosali. Eu profetizo o crescimento para esse lugar. Você vai avançar. O teu ministério vai crescer. Eu profetizo. Eu profetizo. O nosso chamado vai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aonde alguém precisa de cura, eu libero agora, meu Pai. A cura sobre ele, a cura sobre ela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Maranata, hora vem. Glória a Deus. Levante suas mãos para o alto, querido. Esse é apenas o começo da semana. Deus está renovando aqui, tirando os sonhos que pareciam perdidos e está trazendo à tona novamente. Sabe, a palavra de Deus, ela nunca foi perdida. O inimigo às vezes faz com que você se esqueça, tenta te lançar no poço, tenta te aprisionar, mas a palavra ela continua firme. A palavra que Deus te deu, ela continua. Amém? Não é as coisas que acontecem ao teu redor que vai mudar a palavra de Deus. Amém? As coisas vão acontecer, mas a palavra ela continua. Os processos vão acontecer, mas a palavra a palavra de Deus ela vem para ser cumprida e vai ser cumprida na sua vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse entendimento, Deus. Pai, o teu povo possa sair daqui consciente, Senhor, que a palavra que foi lançada sobre a vida deles, que os sonhos que Ele colocou nos corações deles, que o Senhor colocou nos corações de cada um deles, vai se cumprir pela sua palavra. Pai, que seja uma semana maravilhosa, que seja a melhor semana das nossas vidas.
semana de afirmação, semana de respostas. Pessoas que estavam desanimadas vão ter um avivamento da parte de Deus. Pessoas que estavam com ministérios trancados, parados, eles vão voltar a atuar e trabalhar e colocar as mãos nas coisas de Deus. Eu creio nisso. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido.